Perfeito. Então, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta tarde, eu declaro aberta a primeira sessão da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho deste segundo semestre de 2020. Cumprimento os ilustres membros que a compõem, ministro Guilherme Caputo Bastos, ministro Alexandre Ramos, cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, aqui presente, cumprimento os senhores advogados, senhoras e senhores servidores. Informo que hoje nós temos um total de 97 processos em condições de julgamento e temos 24 pedidos de preferência, sendo que 18 com possibilidade eventual de sustentação oral. Fico muito satisfeito de ver aqui os colegas bem, com saúde. Nesse tempo de pandemia, sempre ficamos preocupados uns pelos outros, e também os senhores advogados, vejo que também, pelo menos os que já estão aqui aparecendo na sessão virtual, também desejo toda a saúde, toda a felicidade nesse tempo aí que nós podemos nos encontrar praticamente só em termos virtuais, e franqueio a palavra aos ilustres pares que eventualmente quiserem fazer uso dela, ministro Guilherme, ministro Alexandre. Presidente, cumprimentar a todos e também muito satisfeito em vê-los todos bem, graças a Deus, e desejar aí um ano produtivo, um segundo semestre produtivo. A quarta turma, pelos números, produziu bem, com qualidade, como sempre, com muita responsabilidade, mas que esse trabalho siga até o final do ano e que, bastante breve, presidente, ministro Alexandre, nós possamos estar fazendo as nossas reuniões presencialmente. Perfeito. Ministro Alexandre. Senhor presidente, também cumprimentar Vossa Excelência, ministro Caputo Bastos, doutor representante do Ministério Público, advogados, servidores, desejando um produtivo e harmonioso segundo semestre do Poder Judiciário. E aproveitando, senhor presidente, eu tenho 2 processos para retirar de pauta, cujos números já estão com o secretário. Doutor Raul, então poderia apregoá-los? Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, processos para retirar de pauta, recurso de revista 17.340, 79 de 2007, e o recurso de revista 136.640, 30 de 2007. Então, esses processos são retirados de pauta a pedido do relator. Vamos, então, às preferências dos senhores advogados. Presidente, eu tenho 3 processos também, não sei, estava aguardando. O doutor Raul já tem os números? Sim, excelência. Então, pode apregoá-los. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, processos para serem retirados de pauta, ARR 1.001.360, 79/2016, AG-AIRR 21.320, 05/2016, e o ED-AIRR 472, 76/2016. Então, esses processos são retirados de pauta a pedido do relator. Muito obrigado, presidente. Nada, estamos em condições de apregoar as preferências dos advogados. Pediria ao doutor Raul que apregoe a primeira. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, RRAG 10.333, 57/2016, José Antônio Catini e Madepar Papel e Celulose, RRAG 10.333, inscrito Dr. Carlos Alberto Reis de Paula, pelo agravado e recorrente Madepar Papel e Celulose S.A. Com a palavra, ilustre relator, ministro Guilherme Caputo Bastos. Presidente, ministro Alexandre,
doutor Maurício, prazer em vê-lo também, doutor Maurício. Doutor Carlos Alberto, eminente amigo. Na hipótese do recurso de revista, na hipótese, o Tribunal Regional afastou a prescrição da pretensão do reclamante à compensação por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho por esse sofrido. Considerou como prazo inicial a data da realização da perícia, momento em que o reclamante, segundo o seu entendimento, teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Destacou que não havia nos autos elementos que permitissem concluir que este teve conhecimento da extensão da lesão em momento anterior. Foram opostos embargos de declaração. No entanto, a Corte de Origem, ao julgá-los, não se manifestou acerca de uma premissa fática trazida nos embargos de declaração. Por isso, senhor presidente, ministro Alexandre, eu estou conhecendo do recurso de revista e dando-lhe provimento. Perfeito. Então, eu apenas registro a presença do Dr. Carlos Alberto Reis de Paula, ficando contente de revê-lo bem, saúde. Eu também, presidente, permita-me manifestar-me. Com muita alegria, revejo os eminentes ministros que compõem esse colegiado, muito satisfeito de vê-los muito bem dispostos, e pedimos a Deus que nos inspire ao longo desse semestre. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos. Ministro Alexandre, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, Excelência. Também estou acompanhando e proclamo que, por unanimidade, se decidiu os termos do voto de Sua Excelência. Então, estou contente, então, de rever o Dr. Carlos Alberto e deixo meu abraço. Grande abraço, presidente, a todos. Raul, o som. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, recurso de revista 2315, 42/2012, Itaú Unibanco e outra, e Anaie Thalita Inês, RR 2315, escrito Dr. Eli Talhuli Júnior, pelo recorrente Itaú Unibanco e outra. Será julgado o recurso de revista. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alexandre Luiz Ramos. Obrigado, presidente. Já no recurso de revista, eu proponho conhecer do mesmo quanto ao tema da terceirização, aplicando aqui os precedentes do Supremo Tribunal Federal, para, no mérito, dar-lhe provimento e, afastar o reconhecimento do vínculo de emprego com o Itaú Unibanco, 2, excluir a obrigação de fazer quanto à anotação da CTPS imposta ao Banco Itaú, como uma decorrência do afastamento do vínculo, e 3, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em síntese, é o voto que propõe. Perfeito. Cumprimentando o doutor Eli, contente de vê-lo aqui com saúde. Pergunto se podemos fazer apenas o registro da presença. Sim, excelência, igualmente. E só o registro da presença mantido o voto do eminente relator. Ministro Guilherme. Acompanho o relator, presidente. Também estou acompanhando, assim se decide a unanimidade. Doutor Eli, tem mais processos hoje? Não, encerrado, excelência. Boa sessão a todos e proteção. Fique com Deus. Um grande abraço. Igualmente. Tchau, tchau. Doutor Raul, vamos ao próximo. Um instantinho, Sua Excelência, estamos tendo problema. O som, doutor Raul. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, recurso de revista 1433, 14/2011, Banco Santander Brasil S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, RR 1433,
inscrita a doutora Renata Mouta Pereira Pinheiro, pelo recorrente Banco Santander, e a doutora Ana Carolina Tavares, pelo recorrido Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alexandre Luiz Ramos. Obrigado, presidente, ministro Caputo Bastos. Cumprimento desde já a doutora Renata Pinheiro. Quanto ao recurso de revista do Banco Santander, são 4 temas. O primeiro deles diz respeito ao divisor de horas extras do bancário, matéria já pacificada no âmbito desta corte, razão pela qual conheço e dou provimento ao recurso nesse tema. O segundo tema diz respeito ao intervalo da mulher, previsto no artigo 384 da CLT. Esse tema também já está com jurisprudência fixada no âmbito desta corte, razão pela qual não conheço do recurso de revista. Quanto à multa imposta, expedição de ofício, também não conheço nesse ponto, por ser determinação secundária decorrente da condenação principal. E, por fim, quanto à justiça gratuita, honorários advocatícios, igualmente também não conheço, porque o entendimento está em conformidade com a jurisprudência dessa corte. Em síntese, senhor presidente, são as razões pelas quais, então, não conheço parcialmente do recurso de revista, tão somente quanto ao tema do divisor. É o voto. Perfeito. Doutora Renata, contente em revê-la com saúde e deseja fazer uso da palavra? Igualmente contente em rever Vossa Excelência, ministro Caputo, ministro Alexandre, boa tarde a todos. Excelência, se tratando de temas já solucionados perante a jurisprudência dessa egrégia corte, requero apenas o registro da presença com procuração nos autos. Perfeito. Feita o registro da presença da doutora Renata, pergunto à doutora Ana Carolina se deseja fazer uso da palavra do tema que foi provido, o recurso. O Raul está presente na sala, doutora Ana Carolina? Conseguiram incluir agora nisso, a doutora Ana Carolina Tavares. Então, pergunto a sua senhoria se deseja fazer uso da palavra. Primeiro, cumprimentando aí pela presença, estar aqui com saúde. Precisa... então, com a palavra. Deseja fazer uso da palavra? Boa tarde. Gostaria apenas de fazer o registro da presença. Obrigada. Perfeito. Então, feito também o registro da presença da doutora Ana Caroline, e pergunto ao ministro Guilherme Caputo como vota a Sua Excelência. Estou de acordo com o relator, presidente. Também estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência e proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do ilustre relator. Doutora Renata, tem mais processos? Ainda não? Não tenho mais, Excelência. Boa tarde, obrigada. Então, olha, um grande abraço, fique com Deus. Doutora Ana, tem processo também? Não, Excelência, boa tarde, obrigada. Então, desejamos também que fique com Deus e com muita saúde, tá bom? Até logo. Vamos ao próximo, doutor Raul. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, recurso de revista 37, 28/2016, IAFES Systems do Brasil e NISAR pelo OAE RR 37, inscrito o Dr. Ronaldo Ferreira Tolentino pela recorrente IAFES Systems do Brasil. Será julgado o recurso de revista. Perfeito. Ministro Caputo com a palavra. Presidente, tentei trazer, por ocasião do julgamento, não só do agravinho, mas do agravo, toda a discussão envolvida neste processo. Processo, de certa forma, complexo, mas se o doutor Ronaldo precisar, dou mais outras informações, mas eu estou conhecendo e provendo o apelo e afastando, portanto, a aplicação do artigo 62.1 da CLT. Perfeito. Doutor Ronaldo, contente em revê-lo aí, com saúde, bem,
Queria saber se deseja fazer uso da palavra ou apenas o registro da presença. Senhor presidente, também a satisfação é igual de ver todas vossas excelências com saúde. Apenas fiquei na dúvida que o ministro relator disse que está afastando o 62.1. Na verdade, ele está aplicando o 62.1 para prover o recurso, é isso? Não, exatamente isso. Exatamente. Aplicando e dando provimento ao recurso. Exatamente. O conhecimento foi porque o Tribunal Regional afastou a aplicação. Então, satisfaz o interesse da parte, senhor presidente, com procuração dos autos, apenas o registro da presença. Então, feito o registro da presença do doutor Ronaldo, pergunto como vota o ministro Alexandre. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Também estou acompanhando e proclamo que, por unanimidade, nos temos no voto do seu excelente. Mais algum, doutor Ronaldo? Não, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Então, fique com Deus e um grande abraço, viu? Igualmente, um abraço. Até logo. Até logo. Vamos ao próximo, doutor Raul. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, recurso de revista 1517, 54/2014, Maria Gorete Melo Viana e Banco do Estado de Sergipe, RR 1517, inscrito Dr. José Washington Nascimento de Souza, pela recorrente Maria Gorete Melo Viana. Perfeito. Então, o ministro Guilherme, com a palavra. Presidente e ministro Alexandre, na hipótese, o egrégio Tribunal Regional concluiu que a suspensão de pagamentos de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargos e salários. A discussão era da pronúncia da prescrição e o egrégio Tribunal Regional concluiu que a suspensão de forma unilateral das promoções horizontais instituídas por norma interna da presença atrai a prescrição total. A decisão regional deve ser adequada à jurisprudência sumulada do escolhendo Tribunal Superior do Trabalho através da sua súmula 452, de forma que eu estou conhecendo e provendo o apelo. Doutor Rogério, que está pela Maria Goretti, não, pelo reclamante? Excelência, é o doutor José Washington Nascimento de Souza, que está inscrito nesse processo. Tá bom. Doutor José Washington, então apenas o registro da presença? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Excelência. Sim. Boa tarde, primeiramente, a todos. O recurso de revista ele versava sobre 3 situações. Uma outra situação diz respeito ao inobservância da súmula 264 do TST e outra OJ 413. Eu gostaria de saber apenas se o recurso foi admitido apenas em relação às promoções por tempo de serviço. Me parece que sim. Ministro Guilherme. Presidente, eu tenho aqui o agravo de instrumento, a questão da transcendência e da prescrição total. Não tenho anotado aqui, pelo menos na ementa. A dúvida qual é, presidente? Desculpa, que também tinha sido... tem mais 2 temas que estariam sendo objeto. Se esses outros 2 temas também foram acolhidos, o agravo de instrumento para nós julgarmos o recurso de revista. Senhor presidente, se não permite, não tem... no dispositivo do voto do ministro Caputo Bastos, se julga prejudicado. São prejudicados pelo acolhimento da prescrição. Sim, prejudicados dos autos à vara de origem, e depois o processo vem com os novos temas já julgados. Então, já esclarecido, doutor Washington, apenas o registro? Sim, então, feito ministro Alexandre acompanha? Acompanha integralmente, Excelência. Também estou acompanhando, assim se decide a unanimidade. Doutor Washington, tem mais algum processo agora? Excelência, só agradecer a todos, desejar uma boa tarde e bom trabalho. Também. Ficamos contentes em revê-lo e com saúde. Grande abraço. Exatamente igual, Excelência. Um abraço, boa tarde. Vamos ao próximo, doutor Raul.
Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, recurso de revista 1072, 36/2017, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Crédito no Estado de Pernambuco, Caixa Econômica Federal, RR 1072, escrito Dr. Rogério Ferreira Borges, pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Crédito no Estado de Pernambuco. Perfeito. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Alexandre Ramos. Obrigado, senhor presidente, ministro Caputo Bastos. Cumprimento desde já o Dr. Rogério Ferreira Borges, que sustenta pelo sindicato. E quanto ao recurso de revista, senhor presidente, são dois temas trazidos pelo referido recurso. O primeiro deles diz respeito à prescrição quanto à alteração da jornada previsto em plano de cargos e salários da Caixa Econômica de 6 horas. E a jurisprudência deste tribunal tem entendido que a prescrição é parcial, razão pela qual estou entendendo pela transcendência política da causa, conhecendo do recurso de revista e dando provimento para afastar, então, a prescrição total, reconhecendo, no caso, a prescrição parcial, cuja exigibilidade, aplicando a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação, então ficam prescritas as verbas anteriores ao quinquênio legal, e determinando o retorno dos autos ao Tribunal Jurídico para o prosseguimento do julgamento do mérito propriamente dito, uma vez que afastada a referida prejudicial. O segundo tema diz respeito a honorários. O tribunal, no caso, entendeu já pela aplicação da redação do artigo 791-A da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, mas, no caso, a ação foi proposta antes da entrada em vigência da reforma trabalhista, razão pela qual não se aplica os honorários pela mera sucumbência, como entendeu o regional. Também aqui estou entendendo, no caso, pela transcendência jurídica, por ser um tema novo, e estabelecendo, no caso, que, como a ação foi proposta antes da vigência, não se aplica o referido dispositivo. Então, estou conhecendo e dando provimento ao tema para afastar a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais que foram impostos ao sindicato. Em síntese, é o voto, excelência. Perfeito. Doutor Rogério, aqui eu vejo que a decisão é favorável. Fazemos apenas o registro da presença? Pois não, excelência. Boa tarde a todos. Um ótimo fim de tarde. Bem, olha, muito obrigado, contente em revê-lo. Fazemos o registro, então, da presença. E, ministro Guilherme, como vota Vossa Excelência? Estou de acordo, presidente. Também estou acompanhando, assim se decide a unanimidade. Tem mais algum processo, doutor Rogério? Acredito que não, excelência. Acho que é só esse. Então, olha, um grande abraço, fique com Deus e com saúde. Até o próximo. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, ARR 1.914, 30/2016, Francisco das Chagas Souza e Banco Bradesco S.A., ARR 1.914, escrita doutora Renata Silveira Veiga Cabral, pelo agravante recorrente Francisco das Chagas Souza. Então, o ministro Guilherme com a palavra. Presidente, no instrumento, estou invocando aqui a súmula 126 para afastar aqui ressaltar a impossibilidade da discussão da questão vinculada à compensação de danos morais em doença ocupacional. Nego provimento ao agravo do instrumento. Agora, tá. Então, pergunto ao ministro Alexandre em relação ao agravo do instrumento. Como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator, excelência. Também estou acompanhando, assim se decide a unanimidade. Vamos ao recurso de revista.
presidente ministro Alexandre, sinteticamente, trata-se de recurso de revista que envolve a discussão do adicional de periculosidade em armazenamento de líquido inflamável em prédio em construção vertical e a definição do que seria a área de risco e a decisão do egrégio Tribunal Regional, ela acabou contrariando a tese fixada na OJ 385 da egrégia SBDI 1. Então, eu, sinteticamente, estou conhecendo e dando provimento ao apelo. Perfeito. Cumprimento a doutora Renata e contente em revê-la e com saúde e pergunto se podemos apenas registrar a presença. Sim, Excelência. Me ouvem? Estou ouvindo, sim. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Excelência. Apenas o registro com o resultado. Também feliz em vê-los com saúde. Muito bom. Então, feito o registro da presença da doutora Renata, ministro Alexandre, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator, Excelência. Também estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência e proclamo que, por unanimidade, se decidimos ter os votos do relator. Doutora Renata, tem mais algum processo hoje? Não, Excelência, apenas esse. Muito obrigada. Então, um grande abraço, fique com Deus. Um abraço, obrigada. Boa tarde a todos. Doutor Raul, vamos para o próximo. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, recurso de revista 20.073, 96/2015, Guilherme Porte Galarca e Itaú Unibanco, RR 20.073, escrita a doutora Carolina Cabral Mori, pela recorrente Guilherme Porte Galarca. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alexandre Luiz Ramos. Senhor presidente, ministro Caputo Bastos, recurso de revista do reclamante, estou reconhecendo a transcendência política, uma vez que estou propondo à turma o conhecimento do recurso de revista por contrariedade, ou seja, má aplicação da súmula 340 do TST, e no mérito dando-lhe provimento para afastar a aplicação do referido entendimento. Não identifico aqui que as premissas fáticas do caso invoquem a aplicação da súmula, e este é o voto que, em síntese, proponho à turma. Perfeito. Doutora Carolina, pergunto se fazemos apenas o registro, cumprimentando-a e feliz de vê-la com saúde. Muito obrigada, ministro. Também muito feliz em vê-los todos com saúde e mantido o voto apenas o registro mesmo da presença, com poderes nos autos. Perfeito. Então, fazemos o registro da presença da doutora Carolina. Pergunta ao ministro Guilherme com voto de Sua Excelência. Estou acompanhando o relator, presidente. Também acompanhando o relator e proclamo por unanimidade se decidimos termos no voto de Sua Excelência. Doutora Carolina, mais algum no dia de hoje? Apenas esse, ministro. Muito bom. Então, fique com Deus e com muita saúde. Muito obrigada. Bom término de sessão. Obrigado. Doutor Raul, vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, recurso de revista 1.250.67/2017, Cícero Romão da Silva, Amcor Rigid, Asia Shipping, Eucatex S.A., LG Electronic e MTF Transportes, RR 1.250.000, inscrito Dr. Nelson Felipe Rodrigues Duarte, pelo recorrido Amcor Rigid Plastics. Perfeito. Ministro Alexandre, com a palavra. Presidente, ministro Caputo Bastos, desde já cumprimento o advogado, doutor Nelson Rodrigues Duarte. Na sessão do dia 17/6, depois da sustentação oral da doutora Mila, eu retirei o processo de pauta para nova análise e o voto que submeto à apreciação da turma é no sentido de não conhecer do recurso de revista do reclamante. Aqui, no caso, identifico uma ausência de transcendência
porque o mesmo pretende a aplicação da responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviço, a partir da aplicação da súmula 331, item 4, desta Corte Superior, mas, no caso, as premissas fáticas revelam que o trabalhador era transportador autônomo de cargas, regido pela Lei 11.442, de 2007, que foi julgada recentemente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da DC 48 e da ADI 3.961. Dessa forma, tendo havido controle constitucional concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo pela incidência do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, no que tange ao efeito vinculante e à eficácia erga omnes desse entendimento sufragado pelo Supremo, razão pela qual, no caso aqui, são constitucionais os dispositivos da referida lei do transportador autônomo de cargas. E, nesse caso, sendo lícita, como decidiu o Supremo, esse tipo de contratação, não há, para o transportador autônomo de cargas, vínculo empregatício com a empresa transportadora rodoviária de cargas, o que afasta as premissas materiais da súmula 331, que pressupõe o típico processo de terceirização, a partir do qual a empresa tomadora de serviço é responsável quando o trabalhador tem um vínculo empregatício com a empresa prestadora de serviço, o que, como já destaquei, não existe nessa modalidade de contratação regida pela Lei do Transporte Rodoviário de Cargas. Então, em síntese, senhor presidente, a partir dessas premissas, eu não conheço do recurso de revista, então, rejeitando a pretensão trazida pelo recurso de revista quanto à aplicação da súmula 331, no que tange a responsabilidade subsidiária das empresas que contrataram a transportadora. Em síntese, ao voto. Perfeito. Doutor Nelson, então, nessas condições, apenas o registro da presença? Por gentileza, apenas o registro. Então, feliz em vê-lo com saúde e cumprimento doutor Nelson, registro sua presença, pergunto como voto o ministro Guilherme. Presidente. Sim. Obrigado, doutor Nelson. Presidente, estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, que fez uma análise coincidente com a minha, com relação, inclusive, ao julgamentos bastante recentes do Excelso Supremo Tribunal Federal. Estou acompanhando integralmente. Também acompanho integralmente o voto do ministro Alexandre, proclamo que, por unanimidade, se decidimos temos voto de Sua Excelência. Doutor Nelson, tem mais algum processo? Não? É só esse mesmo. Muito obrigado. Então, fique com Deus, com saúde e nos vemos numa próxima sessão. Até logo. Tchau, tchau, Excelência. Tchau. Vamos, doutor Raul, para o próximo. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, BRR 1227, 34/2013, Maria Andréia Soares de Farias e Sublime Serviços Gerais e União PGU, BRR 1227, escrito Dr. João Alves Moreno, pela embargante Maria Andréia Soares de Farias. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alexandre Luiz Ramos. Senhor presidente, ministro Capoto Bastos, também cumprimento desde já o doutor Jomar Moreno. O caso é de embargos de declaração. O tema que foi objeto da análise do recurso de revista diz respeito à responsabilidade subsidiária, mas em sede de embargos de declaração não identifiquei os vícios integrativos que são pressupostos desse tipo de recurso, razão pela qual estou conhecendo, mas negando-lhe provimento. Em síntese, ao voto. Perfeito. Cumprimento o doutor Jomar, feliz de vê-lo aí com saúde, forte, e registro a presença de sua senhoria e pergunta ao ministro Guilherme como vota sua excelência.
Estou acompanhando integralmente, presidente. Também estou acompanhando, então assim se decide a unanimidade. Pergunta ao doutor Jomar se tem mais algum processo no dia de hoje. Tenho mais um, Excelência. O número... Senhor? Então vamos a ele. Então vamos, por favor. Doutor Raul, pode apregoá-lo? Ministro, teve um processo que foi retirado de pauta no início, que ele é de inscrição do doutor Jomar. Eu não sei se seria esse que ele está aguardando. É o RR 17.340-79 de 2007, da relatoria do ministro Alexandre Luiz Ramos. Ele foi retirado no início. É isso. Então, foi retirado de pauta, vai ser reincluído, então, posteriormente. Muito obrigado, Excelência. Eu Olha, agradeço um a grande todos. abraço, fique com Deus e com saúde. Amém. Todos fiquem com Deus também. Um grande abraço. Obrigado. Até logo. Vamos ao próximo, doutor Raul. Ministro, eu fui comunicado agora que, na verdade, a transmissão do YouTube não está acontecendo. Está sendo gravada a sessão. Isso, gravada eles disseram que sim. Então, passaremos, depois que terminar a sessão, passamos no YouTube, mas vamos prosseguir. Não vamos ter que ficar esperando aqui voltar a transmissão. Então, as preferências encerraram, Excelência. Perfeito. Então, vamos às planilhas dos seus ministros. Relator, excelentíssimo ministro Ives Gandra Martins, planilhas do RR 21.762,56/2016 ao RRAG 100.899,60/2016. Eu fico à disposição dos ilustres pares. Ministro Guilherme, algum destaque? Presidente, sem destaques, acompanhando integralmente com os elogios sempre merecidos e cabíveis. Obrigado, ministro Guilherme. Ministro Alexandre, como vota Vossa Excelência? Algum destaque? Não, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho os votos trazidos pela planilha de Vossa Excelência com os elogios de hoje e de sempre. Muito obrigado, ministro Alexandre. Então, proclamo que, por unanimidade, foi aprovada a minha planilha. Vamos à planilha do ministro Guilherme. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, planilhas do RR 1555/2016 ao EDRR 160.040,61/2007. Ministro Guilherme, com a palavra. Presidente, eu não tenho destaques espontâneos, estou à disposição dos eminentes colegas. Ministro Alexandre. Senhor presidente, voto de acordo com os votos trazidos pela planilha do eminente ministro Caputo Bastos, também com os elogios de sempre. Também cumprimentando o ministro Guilherme pela sua alentada e bem qualificada planilha, eu acompanho integralmente os votos de Sua Excelência, proclamo que por unanimidade foi aprovada a planilha do ministro Guilherme Caputo Bastos. Vamos à planilha do ministro Alexandre. Obrigado. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos, planilhas do RR 961,77/2018 ao RR 1.001.175,75/2016. Com a palavra, ilustre relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, para os seus destaques pessoais. Obrigado, presidente. Eu começo por este último processo, 1.001.175 de 2016. Então, peço que seja apregoado. Doutor Raul. Recurso de revista... Recurso de revista 1.001.175,75 de 2016. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alexandre. Presidente, esse processo entrou em pauta no dia 24 de junho e, a partir de uma ressalva de entendimento de Vossa Excelência e considerando que eu já estava analisando os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 497, que era relator o ministro
Marco Aurélio, mas ficou redator para o acordo o ministro Alexandre de Moraes, sobre a súmula 244, item 3, que estende a estabilidade da gestante também para os contratos por prazo determinado. E com a fixação da tese do tema 497, da tabela de repercussão geral, que estabelece um critério cronológico e biológico anterior à dispensa sem justa causa, eu entendo que as duas premissas fixadas na tese dizem respeito a exatamente isso. Primeiro, que se tenha um estado biológico anterior ao ato de rescisão contratual, mas desde que a rescisão contratual, como expressamente consta na tese, se dê por dispensa sem justa causa, mesmo porque o disposto no artigo 10, 2b das disposições constitucionais transitórias fazem referência ao inciso 1º do artigo 7º, que exatamente protege a relação de trabalho em face da despedida arbitrária ou sem justa causa. Claro que a jurisprudência do TST foi construída para estender também essa estabilidade exatamente pela proteção da gravidez e do nascituro, também aos contratos por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência, mas com o advento dessa tese de repercussão geral, que restringe novamente o pressuposto à dispensa sem justa causa, estou propondo, e daí o destaque que faço à turma, a superação do item 3 da súmula 244 em face do advento do tema 497 da repercussão geral. De forma que, nesse caso, como houve um contrato por prazo determinado, eu entendo aqui que houve manifestação de vontade da trabalhadora em pré-determinar o contrato, então houve uma manifestação de vontade quando da formação do contrato, o que, de uma certa forma, equivale também ao pedido de demissão, no qual existe uma manifestação de vontade, só que no final do contrato. Seja como for, a estabilidade da gestante, na minha compreensão agora à luz desse tema fixado pelo Supremo, tem como alvo o ato de dispensa por iniciativa do empregador e sem justa causa, porque se for por justa causa, evidentemente, o próprio Supremo, no julgamento deste tema, deixou claro que se afasta a estabilidade. Então, neste caso, a partir desses pressupostos jurídicos, estou, no caso, desconhecendo o recurso de revista e mantendo o acordo regional que afastou a estabilidade à trabalhadora, e o faço aqui também em homenagem ao tema 360 da repercussão geral, segundo o qual, até a estabilização da coisa julgada, cabe aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação da tese, seja de repercussão geral, seja a tese decorrente de controle concentrado, sob pena de formação do que se chama de vício qualificado de inconstitucionalidade e, eventualmente, inclusive, uma inexigibilidade de obrigação quando fundada em sentença que tenha decidido em contrariedade à tese fixada pelo Supremo. Então, não conheço do recurso de revista e esse é o destaque e o voto que apresento à Corte. Então, vamos ouvir o ministro Guilherme. Presidente, costumo dizer que me honra muito compor a quarta turma e aprender o que aprendo em todas as nossas sessões com Vossa Excelência e com o ministro Alexandre. Eu admiro a coragem de Sua Excelência, um assunto polêmico, traumático. Quantas vezes tive a oportunidade de dizer que esta proteção, esta pseudo-proteção que se dava ao nascituro e à mulher, acabava redundando numa desproteção, porque simplesmente, em várias ocasiões,
como juiz de primeiro grau e no Tribunal Regional de Mato Grosso, nós víamos a situação em que o emprego era, inclusive, colocado à disposição novamente, e talvez aquele fosse o emprego para toda a vida daquela mulher empregada, e, no entanto, ela fazia opção pela indenização, e não se sabe o futuro que a aguardaria após o término daquela quantia que lhe era garantida por essa indenização. Eu estou plenamente de acordo. Nós sempre entendi que a Constituição Federal quis garantir a defesa contra a dispensa sem justa causa, pelo simples fato ou de estar grávida, ou, enfim, tudo que envolvesse o artigo 10. De forma que eu estou plenamente de acordo, louvando a decisão do eminente relator. Obrigado, ministro Guilherme. Também o voto do ministro Alexandre retrata o que eu sempre defendi. Reconheço que a tese foi, aqui no TST, acabou prevalecendo a tese mais protetiva. No Supremo, temos tido todas essas discussões, questão de contrato por prazo determinado, quando é comissionado, e reputo até a mais importante dessas questões é quando se trata de contrato temporário. Por quê? Porque as empresas de trabalho temporário elas não têm como manter uma pessoa na estabilidade e ter que contratar outra para mandar para outra empresa a qual estejam fornecendo mão de obra. Então, eu tenho até palestras dito que esse caso concreto do temporário tem que ainda ser enfrentado especificamente pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui não. Aqui já foi enfrentado pelo tema 497. Eu estou, então, acompanhando o ilustre relator e proclamo que, por unanimidade, nós temos voto de Sua Excelência. Mais algum, ministro Alexandre? Não, presidente. No mais, fico à disposição dos novos colegas. Ministro Guilherme, tem algum destaque na planilha? Ministro Guilherme? Presidente, pode colocar na pauta o RR 10.890, ou na tela, digo, melhor dizendo. Então, peço que seja apregoado. Doutor Raul, tem condições? Recurso de revista 10.890, 59/2016. Será julgado o recurso de revista. Ministro Guilherme, com a palavra. Ministro Alexandre, numa última leitura que fiz, eu vou pedir vista regimental, e não propriamente para até apresentar divergência. É que eu estou concluindo um estudo dessa matéria num outro processo que devo apresentar brevemente, bastante breve na turma, e alcança a discussão dessa questão do controle da jornada por esses sistemas de rastreamento, e estou analisando outras hipóteses também que envolvem esse mesmo tema. De forma que eu vou ficar com vista regimental, presidente. Com vista regimental, o ministro Guilherme Caputo Bastos, desse processo. Ministro Guilherme, mais algum destaque? No mais, acompanho integralmente com os elogios de praxe, presidente. Também, ministro Alexandre, acompanho integralmente a planilha de Vossa Excelência pela qualidade, pela produtividade, e destaco que a sintonia entre os membros da quarta turma é que tem feito que as nossas sessões sejam rápidas, objetivas e muito produtivas, e continuamos pensando mesmo o direito do trabalho de forma muito parecida. Então, aprovada a planilha do ministro Alexandre Luiz Ramos. Doutor Raul, tem algum processo ainda pendente? Não, é a primeira sessão, né? Excelência, tem um processo que é da relatoria do ministro Caputo,
que estava incluso na planilha e que a advogada está agora na sala de espera porque ela teve dificuldades que ela não estava conseguindo acessar a sala de sessões. Perfeito, então podemos ingressar lá na sala de sessão. Isso, Guilherme, é do ministro Guilherme? O relator é o ministro Guilherme e a doutora Elisa já está entrando na sala de sessões. Então, vamos facilitar-lhe a vida. Pode introduzir a advogada e apregoar o processo. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, recurso de revista 1555-2016, Valec Engenharia e Construções e Ferrovias, de Flávio Correia Ferreira, RR15, inscrita a doutora Elisa Lima Alonso, pelo recorrido Flávio Correia Ferreira. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, ministro Alexandre, boa tarde, doutora Elisa. Presidente, o recurso de revista cuida de categoria profissional especial de jornalista. Digo que, no caso, a decisão do egrégio Tribunal Regional que aplicou ao reclamante a jornada prevista no artigo 303 da CLT, baseada apenas no fato de o autor ter sido contratado como jornalista, sem considerar a necessidade de a empresa não jornalística ter a responsabilidade de editar publicação destinada à circulação externa, destoa da jurisprudência escolhendo o Tribunal Superior. Louvo-me aqui em diversos precedentes para conhecer e prover o apelo. Sinteticamente como voto. Perfeito. Doutora Elisa, primeiro cumprimentá-la, feliz de revê-la, com saúde, e pergunto se deseja fazer uso da palavra. Sim, Excelência, por favor. Primeiramente, muito bom revê-los aqui com saúde desse segundo semestre, que venha abençoado e produtivo para todos nós. Quanto ao processo, Excelência, primeiramente vem a questão do conhecimento do recurso de revista, haja vista o não entendimento do artigo 8961-A. E isso por quê? Porque a parte cinge-se a transcrever trecho do acórdão regional não completo, que não traz os aspectos táticos necessários, e ainda quanto à divergência ou quanto à análise, à demonstração analítica da violação incorrida, não há. Então, entende que a parte reclamada à hora recorrida, pelo não conhecimento do recurso, face aos aspectos processuais. Quanto ao mérito, Excelência, estou em controvérsia a atividade de jornalista do reclamante. Esse ponto jamais ficou incontroverso. Tanto que, na primeira instância, no regional, restou mantido, junto com a aplicação da súmula 407 desse tribunal. Então, com a máxima vênia ao voto, seja pela questão do conhecimento, efetivamente não houve a transcrição, não houve o atendimento 896, seja pela falta, o único precedente indicado da 14ª região não traz a fonte nem a data da publicação. Então, seja pelo aspecto processual, seja pelo aspecto meritório, que em controvérsia atividade jornalista, havendo a previsão no edital quanto à contratação para jornalista, entende o reclamante que é a hipótese da súmula 407 em que requer que seja mantida a condenação. Agradeço, ministros. Perfeito. Obrigado, doutora Elisa. Obrigada, muito bom revê-los. Ministro Guilherme. Presidente, eminente ministro Alexandre, com relação ao 896, parágrafo 1º, digo eu aqui, textualmente no voto. Inicialmente, empreende consignar que a recorrente atendeu ao disposto no artigo 896, parágrafo 1º-A, 1 da CLT, a redação dada pela Lei 13.015, vez que indicou os trechos do memorando acordo regional que demonstram um pré-questionamento do tema em exame, as folhas 447, 448 e 451. E diz respeito à divergência, presidente, deixa eu ver se eu
se eu consigo aqui. É que eu também afasto essa questão e, no mérito, a discussão é da função de jornalista em empresa que não produzia exatamente a leitura da ementa que fiz. Ele era jornalista que, inclusive, foi concurso, né, público. Mas é isso, presidente e ministro Alexandre, sem considerar a necessidade de a empresa não jornalística ter a responsabilidade de editar a publicação destinada à circulação externa. Isso foi o que demandou o meu exame nesse processo específico e que resultou no conhecimento e provimento. De forma que eu respeitosamente mantenho o voto, presidente. Perfeito. Ministro Alexandre, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, da mesma forma, entendo que houve o atendimento dos pressupostos intrínsecos processuais, no que tange a identificação da tese, transcrição, cotejo, e quanto ao mérito, da mesma forma. No caso, a jornada especial se destina ao jornalista que atua em empresa jornalística produzindo conteúdo. Não vou nem entrar no mérito hoje da fluidez da produção de conteúdo a partir, né, das novas tecnologias, mídias sociais e assim por diante. Agora, no caso de empresa que não exerce atividade jornalística, esse profissional, não obstante formado em jornalismo, atua muito mais, às vezes, como relações públicas, como assessoria de imprensa, fazendo um acompanhamento das publicações e da imagem da empresa perante os veículos de comunicação, do que como um jornalista propriamente dito, esse que a CLT procurou proteger com jornal especial, porque vai a campo, entrevista, faz realmente essa função de garimpar fatos brutos e traduzir isso em notícias para a população. Então, essa também é a jurisprudência desta corte, razão pela qual, elogiando também aqui o voto condutor do eminente relator, com ele, voto no mesmo sentido. Também vou pedir, vem a doutora Elisa, aqui as razões do relator, e especialmente frisadas pelo ministro Alexandre, mostram exatamente como nós temos entendido a questão quando o jornalista não está em uma atividade especificamente própria de jornalista, mas empresa que não é empresa ligada à mídia. Então, eu estou acompanhando o ilustre relator e, portanto, a comunidade se decidiu nos termos do voto de Sua Excelência. Então, me despeço aqui da doutora Elisa, contente pela fica com Deus, e semana que vem, se Deus quiser, a gente já está escrevendo, tá bom? Muito obrigada, ministro. Uma ótima semana, um ótimo semestre. Tchau, tchau. Obrigado. Doutor Raul, então terminaram as preferências e as planilhas, não? Terminaram os processos, Excelência. Então, olha, agradecendo aí a proteção de Deus, a participação de todos, vendo contente em revê-los. Infelizmente deu esse probleminha aí com a transmissão, mas tendo sido gravado, nós podemos disponibilizar o vídeo aí da sessão. Então, me despeço aí do ministro Guilherme, do ministro Alexandre, do Maurício, do Dr. Raul e todos os demais que estão aqui compondo hoje a nossa sala de sessão. Então, fiquem com Deus, com saúde, e nos vemos a semana que vem. E, se Deus quiser, eu vou estar lá na sala de sessão, está muito ruim. Até logo. Até logo, boa tarde a todos. Tchau, gente. Tchau.